Antes da gente começar a leitura, a gente vai fazer uma oração ao Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e render graças a Ele, né? Senhor Deus, eterno de Israel, obrigada por nos deixar o Teu Espírito Santo conosco até o final dos tempos. Por favor, nos instrua para que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nos acompanhe nessa leitura, mais uma leitura, para dirimir as nossas dúvidas, para expor o que acreditamos, o que pensamos, o que estamos recebendo. Que o Senhor nos ajude a deixar os nossos olhos bem abertos para a verdade da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, assim, descobrir nos detalhes aquilo que o Senhor deseja que saibamos e que a nossa fé aumente a cada virada de página, Senhor. Nós te amamos e rendemos graças ao Senhor, como a minha amiga Sandra que entrou e que acabou de falar, porque o Senhor é maravilhoso, glorioso, majestoso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom. É isso aí, gente. Vamos lá então, vamos pegar nossa Bíblia. E vamos abrir, eu vou pedir para vocês abrirem hoje em Gênesis 5, a gente está dando continuidade. Então, o primeiro dia 1, a gente leu Gênesis 1 e 2. Dia 2, ontem nós lemos 3 e 4 e hoje vamos ler 5 e de repente 6. Vamos ver o nosso tempo, tá? Vamos organizar aqui. Hoje eu vou utilizar essa Bíblia que está aqui assim, ó. Meu Deus do céu, gente. Ela já está caindo, desfalecendo, toda misturada. Foi a Bíblia que, assim que eu entrei para a Igreja Metodista de Búzios, eu ganhei da minha amiga Rosângela, que é dona do Banana Land, letra grande. Ela está toda rabiscada, todas as ministrações que eu recebi. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela é uma edição revista atualizada, traduzida por João Ferreira Almeida. Então ela está nesse estado. Ela não tem nem mais as primeiras páginas, olha, já começa aqui no capítulo 5. E ela está se abrindo toda, mas ela é tão importante para mim, ela é tão maravilhosa que eu não consigo me desfazer dela de jeito nenhum, mesmo tendo várias outras Bíblias novas. E é com ela que eu vou ler hoje. Então vamos lá, tá? Preparadas? Capítulo 5. A gente falou da criação do mundo, falamos de várias coisas. Então vamos lá. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Queria só dar uma paradinha para a gente ter em mente, para a gente saber que Adão e a mulher, que depois foi chamada de Eva, que nós vimos no último capítulo, no último vídeo, eles já nasceram grandes. Eles não nasceram bebê, não saíram de pai e mãe. Eles foram criados pelas mãos de Deus, né? Então, eles não tinham umbigo. Só os filhos deles é que nasceram com umbigo. Vocês pensaram nisso em algum momento da vida de vocês? Isso é um detalhe super importante, né? Então vamos lá. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos. Ui, meu Deus, não posso nem virar, senão ela... Vamos lá, vou deixar assim mesmo. E gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã
Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 165 anos e gerou a Jarade. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Bem-vinda, Marcos. Bem-vindo, Marcos. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Esse é o Enoque que andou com Deus, diferentemente do que nasceu da descendência de Caim, que nós lemos na vez passada. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome, tá difícil de pegar aqui. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos dar uma paradinha aqui antes de entrar no capítulo 6. E vamos imaginar por que isso. O que acontece? Normalmente, as pessoas, quando estão lendo a Bíblia e quando olham que tem genealogia com várias datas, com vários nomes, o que as pessoas fazem? Elas pulam. Nossa, é muita informação, para que eu quero saber de tudo isso? Já passou, já tem tanto tempo. Não é verdade isso que acontece? E aí a gente tem que pensar agora, será que você conhece a história da sua família? Até quando? Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, das duas partes, seu bisavô, seu tetravô. Quantas pessoas você conhece, realmente conhece a história deles para poder contar para os outros? Isso aqui que a gente está vendo é uma descrição, o que acontece muito no Oriente, bem diferente de nós que vivemos no Ocidente, não é verdade? Mas isso é assim tremendamente importante, porque Deus não faz nada por acaso. E se existe tudo isso aqui dessa maneira como foi descrito, quem criou quem é descendente de quem, quantos anos tinha quando nasceu o outro e com que idade morreu, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Então, o conselho é toda vez que a gente tiver essa genealogia, a gente pega uma máquina de calcular, uma caneta, um papel e começa a fazer contas. Porque é isso que Deus quer, né? Aí para e pensa, quantos na sua árvore genealógica? Eu não sei se você já fez uma na sua vida. Eu nunca fiz, mas eu tenho um primo, o Beto, que mora em Salvador, Bahia. Ele fez a árvore genealógica da nossa família por parte de pai. Ele é meu primo por parte de pai. Então ele teve esse trabalho todo de fazer. Isso é muito interessante porque a gente vai buscar essas histórias todas. Então a gente vai parar para pensar, será que você sabe quantas lutas a sua família, os seus antepassados passaram para você hoje estar aqui me ouvindo nessa sexta-feira à noite?
São 18 horas e 21 minutos, né? Tudo que eles passaram, quantas tragédias, quantas tristezas, quantas dificuldades, quantas mortes, quantas crianças foram abortadas, quanto estímulo de sobrevivência, de lutas, tudo que eles passaram na vida para eu e você estarmos hoje aqui. Esses são os nossos antepassados. Por outro lado, quanta força, quanta determinação, quanta coragem, quanta resiliência, quanta resistência, quantas viagens eles fizeram, às vezes saíram de um lugar para o outro completamente diferente. Quantas histórias a gente vê sobre isso. As misturas que nós temos de etnias, né? Porque não existe raça, raça é uma só, é a raça do ser humano, né? Nós somos seres humanos. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Vamos fazer umas contas. Eu sentei e fiz uma análise. Eu até anotei aqui no meu caderninho que eu vou passar para vocês o estudo que eu fiz, tá? Eu vou ler aqui. Em apenas 11 gerações estão envolvidas 4.094 pessoas. Ou seja, cerca de 300 anos antes de você nascer, existem 4.094 pessoas diretas de você. Sem falar em primo, prima, tio, não, diretamente. Pensa você, seu pai e sua mãe. Aí vem 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1014 eneavós, 2048 decavós. Aí você pega tudo isso daí, que deu 2048, multiplica por 2 para a parte de pai e para a parte de mãe, e você vai ter 4.094 pessoas envolvidas no teu nascimento. Isso é incrível, isso é uma coisa de louco, né? Então, e só em pensar que todos nós viemos da mesma mulher, Eva, e do mesmo homem, Adão, o único pai e a única mãe que nós tivemos. E isso está comprovado cientificamente, né? Porque nós temos o DNA Eva mitocondrial, como eles falam. É o Eva mitocondrial. Existem apenas 3 variações. Em todo o mundo, nós temos apenas 3 variações. Alguém sabe quais são essas variações? Escreve aqui para mim, pode falar. Quais são as 3 variações que nós temos? Ninguém, gente? Então, as 3 variações que nós temos no nosso DNA mitocondrial são as 3 noras de Noé, que foram casadas com os 3 filhos que Noé teve e que entraram na arca. Então, a partir dela, cada um de nós no mundo inteiro tem uma direção em uma das 3. A gente pode procurar saber isso, né? Tem várias maneiras de saber isso. Hoje tem o Genera também, que a gente encontra várias pessoas. Isso é muito interessante para a gente saber. Mas o DNA mitocondrial vem diretamente de Eva. Então não perca a oportunidade de verificar, né? Deus não é Deus de confusão, gente. Ele é Deus assim de precisão. Então, se tá isso na Bíblia, a gente vai ver, porque a cada dia que passa, a gente vê a Bíblia confirmando, ou ao contrário, a ciência confirmando a Bíblia. Quantas coisas aconteceram que as pessoas falavam, não, isso aqui é mito, não, isso aqui não existe, é alegoria apenas, isso aí é história com E aí, passo a passo, a gente vê a ciência confirmando a Bíblia o tempo todo, dos últimos tempos para cá. Então tá assim, exponencial, né?
Então, é como a palavra de Deus fala, né? Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Então, vamos lá. Vamos continuar? Vamos entrar agora no capítulo 6. Continuar a leitura. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Glória a Deus, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ivana, querida, seja bem-vinda. Minha amiga, pastora de Itaguaí. Então, gente, escritora. Na Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ele foi escrito em hebraico. E eu não sei se vocês sabem, a palavra violência em hebraico é a mesma palavra que a gente conhece um grupo do terrorismo, que é o Hamas. Se você pegar a Bíblia hebraica, quando fala no capítulo 6, versículo 11, e também em outros momentos, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Você vai ler na Bíblia hebraica, estava cheia de Hamas. Olha que coisa louca, né? Anos e anos depois desse momento que Deus anuncia o dilúvio, nós estamos vendo o que aconteceu, né, com essas pessoas, que ainda temos mais do que 100 pessoas sob o comando, sob o domínio desse grupo Hamas. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência. Sempre que você lê violência na Bíblia, na parte hebraica, você vai ver, você lê Hamas, tá? Cris, a leitura da Bíblia é sempre muito edificante, aumenta a nossa fé. A própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Exatamente, Amanda. É isso mesmo, Ivana. Então, olha, gente, toda vez que você ler a palavra violência no Pentateuco, é Hamas. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência, cheia de Hamas, dos homens. Eis que o farei parecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies,
de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-a contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Uau, incrível isso, né? Adenilza, seja bem-vindo. Tem muita coisa para a gente falar aqui sobre essa parte, sobre esse capítulo 6, essa parte em que Deus anuncia o dilúvio. Muitas histórias para a gente contar. E a gente vai deixar isso aqui para amanhã. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Quero pedir a Deus que derrame bênção sem limites sobre a vida de vocês. Se vocês curtirem, deixe o like, compartilha com quem você ama e vamos estudar e vamos ler a Bíblia durante todo esse ano de 2025. Um beijo para vocês. Amém. Estar junto. Obrigada, queridos. Tchau.